Abrir essa sessão aqui num lugar tão importante, tão representativo para a sociedade brasileira. Como lembrou ontem Patrícia, hoje é o Dia Internacional da Democracia, a gente está num evento falando sobre democracia, numa casa que tem que defender a democracia, acima de tudo, assim como as outras duas aqui do outro lado da rua, e que foram tão atacadas recentemente. A gente, coincidentemente, marcaram a sessão de ontem, anteontem, para coincidir com o nosso evento, né? Mas para engrandecer nosso evento. E a gente vai poder discutir um pouco aqui sobre como que todos esses problemas da desinformação, que não é nada de novo, estão afetando a sociedade, como que nós, da universidade, que estamos aqui nessa parceria com o Supremo, podemos colaborar com esse entendimento e até com decisões futuras dessa casa aqui. Então, eu vou fazer um rápido preâmbulo antes de começar a minha apresentação, que daqui a pouco eles vão colocar aqui. Primeiro, lembrar isso de que as universidades, como já foi falado aqui por vários reitores e reitoras ontem, sempre foi alvo de ataques, como a instituição de vocês está sendo atacada mais recentemente, mas nós sempre fomos alvo de ataque. E a gente nunca teve a defesa adequada das demais instituições. Pelo contrário, algumas delas até incentivavam, nessa daqui, por exemplo, dando ações judiciais para que as universidades fossem invadidas e acusadas indevidamente de crimes, causando situações até muito graves. Mas nós estamos aqui, nós somos universidades públicas, e as universidades públicas sempre estarão na defesa da democracia. Então, chame os universitários, que estaremos sempre ao lado de vocês. Agradecer aqui já tem um tempo, quase 2 anos, né, que a gente vem participando dessa discussão, junto com a Mariana, a Gabriela, a Iva, aqui junto com o Supremo, para montar toda essa estrutura de tudo isso que vem acontecendo. Então, parabenizar vocês por essa estrutura, mais uma vez. E, logo de começo, falar que uma discussão lá no início, que a gente já optou de não utilizar aquele termo equivocado de fake news e trabalhar só com desinformação. Porque também, como a gente já discutiu aqui ontem, se é fake, não é news, né? Se é fake, é outra coisa, é ficção. Porque news, notícia, jornalismo, trabalha com a verdade. A matéria-prima nossa é a verdade. Podem ter várias verdades, mas nunca vai ter a mentira. Pode ter equívocos até, mas mentira não vai ter. Então, como disse o ministro Fux aqui ontem, as pessoas gostam muito mais da ficção do que a realidade. E isso a gente vê muito hoje. Só que isso não é novo para os estudos da comunicação. Eu sou professor da área de comunicação. Nos estudos da comunicação, a gente já estuda esse conflito da ficção e da realidade, principalmente em crianças, já há muitos anos. Os primeiros estudos sobre isso já têm mais de 60 anos. Daí, eu discordo um pouco quando a Aline fala um novo ecossistema. Assim, eu venho de uma tradição teórica de que a gente trabalha com mutações, né? A gente vai vendo esses fenômenos se repetindo. A cada nova tecnologia que aparece, elas vão se adequando. E aí, quando aparece agora, é tudo diferente. Não, a gente consegue adaptar, esses padrões podem ser seguidos. E a gente tem algumas situações, como, por exemplo, sobre regulação, que é o tema dessa mesa nossa específica aqui, e aproveitando que tem vários programas de pós-graduação, até sugerir como propostas de estudos futuros, aqui da UNB, nossos colegas da UNB ali, que fazem muitos estudos sobre regulação, a partir das falas de ontem de alguns dos ministros, me deu alguns insights. Como, por exemplo, nesta casa aqui, nós já tivemos discussões e perdemos as discussões, eu sempre do lado da defesa da liberdade de expressão, mas da liberdade de expressão para a sociedade, com controle social,
e não a liberdade de expressão para o lado das empresas de mídia. Então, a gente sempre defendeu a questão da regulação midiática, e nessa casa aqui já houve vários embates, assim como já houve no Senado e na Câmara. Invariavelmente, pela quantidade de cabelos brancos que eu tenho, todas as vezes eu perdi. Mas eu fiquei muito feliz ontem de ouvir alguns ministros que estavam em posição oposta à minha, quando eram advogados dessas empresas, e ganharam todas essas disputas, hoje estarem aqui defendendo a regulação em relação às grandes empresas de mídia. Mas nós temos que fazer a regulação de todo o processo midiático, assim como acontece em todos os outros países desenvolvidos, menos no Brasil. Então, só para resgatar alguns, por exemplo, e aí a gente pode ter algumas questões de corresponsabilidade. A lei de imprensa, em 2009, quando foi extinta por completo, levou junto o direito de resposta, levou junto o sigilo da fonte, levou junto a responsabilização qualificada para crimes contra a honra, e foi derrubada aqui por completo no Supremo. A qualificação profissional do jornalismo, no mesmo ano de 2009, foi derrubada nesta casa, quando eliminou a obrigatoriedade do diploma para o jornalismo. A partir de 2009, qualquer pessoa, segundo a lei que regulamenta a nossa profissão, qualquer pessoa que tenha mais de 14 anos, porque pode ter uma carteira de trabalho, e seja brasileiro, pode ter o registro profissional de jornalista. Não precisa nem saber ler e escrever. E a gente vê, a partir de 2009, uma queda abrupta na qualidade do jornalismo. Então, há uma corresponsabilização também dessas pequenas coisas, que era sempre em defesa da liberdade de expressão, porque eram as grandes empresas midiáticas que vinham com esse discurso, e essa casa sempre dava razão a essas grandes empresas. Outra questão também, a classificação indicativa, que foi derrubada na primeira turma no TRF, primeiro aqui do DF, que esteve, eu participei desses debates, e do outro lado do debate estava um dos ministros dessa casa, que ontem falou aqui, defendeu arduamente a questão da regulamentação, mas, na época, ele defendia que a liberdade de expressão era um bem absoluto e que cada família tinha o direito de decidir o que quisesse para os seus filhos, e a gente perdeu a classificação indicativa, assim como a gente perdeu a regulamentação da publicidade de alimentos, da Anvisa, também defendida por esse mesmo advogado na época, que hoje é ministro aqui nessa casa. Então, eu fico muito feliz em ver que há uma mudança nos julgadores dessa casa em defesa da sociedade, porque, anteriormente, essa casa sempre foi contra a regulação social e em defesa das empresas de mídia. Agora, vamos ver se a gente consegue motivar esse debate um pouco mais. Esse caso da publicidade de alimento, por exemplo, é desde 2010. Imagina se a gente tivesse conseguido regulamentar as indicações da Anvisa lá em 2010, quantas crianças a gente tinha evitado em processo de obesidade até hoje, como a gente conseguiu evitar a questão do câncer, por causa da regulamentação da publicidade de cigarro, quando foi no final dos anos 90. Então, tem algumas correlações que precisam ser estudadas. E sobre isso que a Aline falou, desse novo ecossistema, eu venho de uma tradição da economia política das indústrias culturais e midiáticas, e é isso que eu vou apresentar um pouco rapidamente para vocês aqui, que a gente trabalha com o conceito de mutações, já que todos esses processos estão ligados a um termo muito simples que foi utilizado num livro, também depois num filme, que é a fala do Garganta Profunda. Vocês lembram de Todos os Homens do Presidente? A dica do Garganta Profunda, que era follow the money, siga o dinheiro. Siga o dinheiro que você vai conseguir encontrar tudo. E como a gente vive num processo capitalista, segue o dinheiro que a gente consegue encontrar. Isso está na epígrafe da minha tese sobre lobby nas políticas de comunicação, inclusive. E aí eu deixo, não sei se a apresentação está aqui, ou se eu que passo. Está lá. Não, agora estou... Está meu backlight aqui. Está ali. Obrigado.
Então, dentro dessa perspectiva, nessa tradição nossa, a gente está acostumado a estudar esse pessoal aqui, ó, que hoje são as grandes empresas de mídia, sem tratar do que é chamado hoje de Big Techs. São as grandes empresas de mídia que ocupam rádio, televisão, jornal, e a gente já estuda isso há mais de 70 anos. Os processos que essas empresas utilizam, tendo a tal liberdade de expressão como principal bandeira na sua retórica. Aqui no Brasil tem algumas empresas também que fazem isso, mas que são minúsculas em relação a essas todas, apesar de se apresentarem como grandes empresas. Não, elas são minúsculas. Se fosse botar, seriam subempresas dessas grandes empresas aí, mas a gente tem atuado em relação a elas. Só que, nos países onde essas empresas atuam, elas são reguladas. Aqui no Brasil, onde essas pequenas empresas atuam, não há regulação sobre elas. E sempre com essa questão da defesa do discurso, da liberdade de expressão. E a gente está aprendendo muito com esse retorno agora dessa discussão. Essas grandes empresas, né, que o professor Murilo ontem falou que não gosta de se chamar de Big Techs, que a gente chama de GAFAM, agora não é mais GAFAM, é GAMAN, porque o Facebook virou Meta. O problema não são só elas. O problema são as outras que a gente aqui no Ocidente não visualiza, que é o BATEX, que são as grandes empresas que estão no outro lado do planeta, que hoje fazem uma concorrência, mas seguindo o mesmo padrão que aconteceu na indústria automobilística, na indústria aérea, na indústria farmacêutica. Daqui a pouco essas empresas vão se juntar. E isso vai ser breve, porque isso é um padrão. E ainda tem uma outra aí que vem entrando de penetra recentemente, né, ocupando alguns espaços, também dizendo que a liberdade de expressão está acima de qualquer coisa e não se metam no nosso negócio. Só para ter uma ideia aqui, trabalhando nessa questão do follow the money e como que é difícil trabalhar em cima dessas empresas, a receita no ano passado do GAMAN foi de 1,5 trilhão de dólares. Isso é maior do que o PIB desses países. E se juntar com o BATEX, passa do nosso. A grande discussão que nós temos aqui é como atuar, então, na regulação e na mudança de comportamento dessas pessoas que hoje são tão afetadas por essas mídias, mas que, historicamente, toda vez que aparece uma nova tecnologia, são afetadas também. O que a gente chama hoje de tiozão do Zap era a pessoa idosa que não conhecia as novas tecnologias e, às vezes, se encantava com uma nova tecnologia, que era o cinema, ou que era o rádio, ou que era a televisão, ou que foi a internet, como lá nos anos 90. E esses padrões de usabilidade foram sendo estudados pelas ciências da comunicação. Por isso que a gente tem muito a colaborar com o campo do direito, com o campo da psicologia. A gente tem ações interdisciplinares que podem avançar nisso. E quando a gente se depara com essas empresas todas que faturam muito em cima desse uso inocente, né? Então, o nativo digital é o inocente digital, porque ele não tem uma preparação para isso, ele não foi educado para isso, do mesmo jeito que não tinha sido educado para a televisão, não tinha sido educado para o rádio, não tinha sido educado para o cinema, para todas as novas tecnologias. É muito bem aproveitado por políticos inescrupulosos que se valem dessa inocência para terem efeitos perversos à democracia. Mas isso também não é novidade. Isso já é um padrão que acontece, e a gente já estuda isso também há muito tempo. Eu só constei aqui porque, quando eles são proibidos de utilizar alguma dessas, eles criam as próprias. A grande questão aqui que eu trago, agora tentando teorizar um pouco, é isso. Existe uma máxima do Hegel dizendo que, com a quantidade, chega-se à qualidade. Só que a quantidade de informação não está fazendo com que as pessoas fiquem mais inteligentes.
fiquem mais educadas, fiquem mais atentas aos problemas da sociedade. Pelo contrário, o que está acontecendo é mais desinformação, uma grande desinfodemia, uma potencialização do discurso de ódio, que sempre houve discurso de ódio, mas agora com mais facilidade, uma generalização da discriminação, uma sociedade incivil. Onde está essa quantidade qualificada que o Hegel nos prometeu lá quase 200 anos atrás? Será que houve o iluminismo deu errado? Isso a gente tem que pensar sempre, se todas essas tecnologias, todas essas coisas maravilhosas que nos apresentam, se não tem que ser questionadas. Por isso, a gente tem que sempre dar um passo atrás nessa discussão, e sempre com regulação e formação. Qualificação dessas pessoas. Como que a comunicação vem estudando isso? A gente já tem vários estudos de muitos anos sobre como que lá na Grécia Antiga as narrativas eram feitas, como que a opinião pública se formava, como que as massas eram influenciadas. Isso tem várias teses sobre isso. A primeira tese que se tem registro da área de comunicação foi feita por esse pesquisador aqui, na Universidade de Leipzig, em 1690. É um relatório sobre jornalismo. Ele fez uma análise sobre os jornais na cidade de Leipzig, que foi um dos primeiros que mais distribuiu, e ele fez uma citação de um pensador romano, que foi esse daqui, o Sêneca. E olha que interessante a citação do Sêneca. Alguns são muito crédulos, outros são descuidados, alguns são iludidos, outros encantados com a falsidade. Alguns não evitam, outros até procuram. Isso ele estava falando do discurso dos políticos romanos. Toda essa turma tem em comum o defeito de que tornar popular se for livremente entremeado com mentiras. Um outro teórico que a gente usa muito, já caminhando aqui, só para algumas citações rápidas, tá, Aline? É esse aqui, que não é aquele lá que escreveu O Pequeno Príncipe que o advogado falou ontem, tá? Maquiavel, Nicolau Maquiavel, escreveu O Príncipe. Saint-Exupéry escreveu O Pequeno Príncipe. Outra coisa. Então, o Maquiavel não falou de mentira, isso é uma coisa interessante. Ele não fala de mentira, ele fala de dissimulação. E aí, na dissimulação, ele fala o seguinte, ó, que o príncipe, quando não quer muito desagradar os outros, ele pode se utilizar pessoas que se deixam enganar. A mesma coisa que o Sêneca já tinha falado 1.700 anos antes. Mais recentemente, Hannah Arendt, uma filósofa, fez um estudo sobre verdade política e ela fala disso aqui, que é da mentira. Ela fala especificamente da mentira. Então, a mentira ela é justificável pelos políticos. E aqueles que têm caráter despótico a utilizam com muito vigor e detestam a verdade, porque a verdade, eles não têm controle sobre a verdade. A mentira é fácil. E é isso que a gente vê muito nas redes sociais, né? Para você escrever uma mentira, tranquilo. Eu sou botafoguense. Eu vi a notícia hoje de manhã que Cristiano Ronaldo vai ser o novo camisa 7 do Botafogo. Quem é que vai me desmentir? Vai ter um monte de analista aí, passa 2 semanas tentando desmentir, mas eu tenho informação privilegiada. Cristiano Ronaldo está vindo para o Botafogo. Seria ótimo. Nem precisa. O Botafogo já está lá. Agora, para as questões da internet, onde vários movimentos sociais souberam se utilizar muito bem de toda essa riqueza e potencializar os meios de comunicação em seu favor, o grande problema é que o tiozão do Zap, as juventudes e a infância não sabem utilizar, porque não tiveram o hábitos. O hábitos é aquilo que o Bourdieu fala, a formação dentro desses grupos. O movimento de mulheres, movimento negro, movimento LGBT, sabe utilizar os meios porque já discute isso internamente, tem uma educação, uma formação própria para isso. Esses daqui não têm. E isso vem sendo impedido há muito tempo. Impedido por quem? Por esses grupos midiáticos que não querem que as pessoas pensem sobre a mídia, sobre como pensar criticamente a mídia. E aí, já para concluir,
e dar os passos aqui para as próximas mesas que ocorrerão, e meus colegas também vão falar, a gente tem que parar com essa coisa de novo normal, de tudo é novidade, tudo revolução. Não, a gente tem padrões, a gente tem que saber entendê-los melhor. Tentar, né, criar uma razão crítica na sociedade, aquilo que o Habermas defendia muito isso quando ele falava do espaço público. Reencontrar um ethos na nossa sociedade, como que as pessoas se comportam, o hábitos também, voltar a discutir mais sobre determinados temas, até dentro de casa, dos pais discutir com os filhos, nas escolas discutirem com as crianças sobre esses temas, algo que foi sempre impedido que houvesse discussão. Caminhar para uma democracia participativa, para evitar essa coisa de só os nossos representantes estão lá. Caminhar para o empoderamento, para a educação, para as mídias, algo que também vem sendo impedido em vários países. Aqui no Brasil, tinha uma proposta de incluir na LDB da educação, lá em 1995, 1996, e grupos midiáticos do Brasil impediram que colocasse a educação midiática na LDB, porque achavam que não precisava, porque isso era coisa de comunista. A Igreja Católica fazia um trabalho sobre leitura crítica da mídia naquela época, mas era, né, Igreja Católica, comunista, tudo. A regulação, a regulamentação, que sempre teve esse discurso da defesa da liberdade de expressão, essa retórica da liberdade de expressão, então deixa a opção de não regular, sempre foi a política da não política. E, para concluir, eu resgato aqui um autor de 1986, que já escrevia sobre sociedade da informação, que ele fala que estamos no momento de fazer as perguntas corretas. E continuamos nesse momento, tantos anos depois. E as perguntas são essas. Quem está por trás desses discursos e narrativas? Por quê? Com que interesse? E que disputas estão envolvidas? Se a gente conseguir entender isso melhor de fora, sem estar tão com o coração envolvido nisso, e academicamente analisando, por isso que a universidade está aqui para ajudar, a gente pode ajudar. Mas isso é só o começo, tá? Vai demorar muito para a gente encontrar essas saídas. Obrigado.